Meus irmãos, esse é o momento da palavra. Já são quase 9h20 e nós vamos... desde que eu li, dei uma passada no nosso boletim, eu achei por bem dar uma lida com os irmãos na palavra pastoral, a fonte do verdadeiro avivamento. Vamos ler devagar, analisar rapidamente, e depois então vamos ter uma meditação na continuação dessa noite. E leram o livro Na Lei de Deus, e, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Todos os avivamentos descritos na Bíblia Sagrada, bem como os registrados nestes 2000 anos de história da igreja, foram precedidos de uma volta à leitura e observação das Sagradas Escrituras. Os irmãos sabem que tem avivalistas e tem movimentalistas. Tem muitos artistas. Hoje, alguém aqui conhece um crente com 2 anos de crente, que já é pregador por aí afora? Alguém já viu isso? Já ouviu falar? Já viram? Quantos já viram isso? 2 anos de crente, já é pregador. Paulo, que já era doutor de Bíblia no Antigo Testamento, ele ficou 13 anos se preparando. Os discípulos de Jesus, que quase todos já eram discípulos de João, conheciam Bíblia, tiveram 3 anos e meio de curso intensivo, dia inteiro, noite toda, estudando e aprendendo para poderem trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. E esses ilustres que se entregam para Jesus, mas já são cantores lá do mundo, já são artistas de televisão, então já têm dotes pessoais, então se entregam para Jesus, daí a 2 anos, compram um sapato de couro de jacaré, eu ponho uma gravata bem moderna, né? Um paletó com mais botões, 3, 5, 6, 7 botões, e faz um cartãozinho e bota assim, conferencista internacional. E sai por aí, aprende, vai nesses lugares, aprende fazer reteté e dar frase de efeito, e sai por aí, às vezes não tem nada, nem crente é, não tem a menor preparação. Mas nós aqui estamos falando de avivamento. É o que nós precisamos agora, porque a igreja está correndo um risco tremendo de, no arrebatamento da igreja, ficar um punhado de crentes aqui sentados na cadeira macia da igreja. Está correndo. Mas aqui na DIG não tem esse negócio não. Nem que seja pendurado pelo cabelo, eu levo você. Pendurado pela alça do suspensório, pelo cinto, mas nós vamos, você vai em nome de Jesus. Você vai em nome de Jesus. Nós não queremos formar crentes aqui para ganhar bem, para bater palmas, para dar carro. O carro novo eu já ganhei, carro está sobrenovo meu carro ainda, tá bom? Não estou precisando disso e nem estou querendo isso. Eu estou muito interessado que você vá para o céu comigo, que nós todos vamos subir para o céu. É isso que eu estou interessado. E para isso acontecer, nós temos que já ir praticando na nossa vida prática. A gente tem que estar pronto dia e noite. Eu estou com esses anos de vida todo, que eu não vou falar aqui para ninguém ficar escandalizado. Mas
Eu estou com estes anos todos de vida esperando Jesus sempre, e vou continuar esperando. Eu estou duvidando que leve um ano para Jesus voltar. Eu acho que ele pode voltar esta semana, ele pode voltar antes das eleições de outubro, ele pode voltar antes da convenção de março, que meu nome está correndo lá para disputar um cargo lá na convenção. Jesus pode voltar antes. Eu estou trabalhando, sempre esperando que Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Vamos continuar aqui. Nos tempos de Neemias, o avivamento teve início mediante um autêntico retorno à palavra de Deus e um esforço decisivo para a compreensão da sua mensagem. Neemias 8, 1, 8. Durante uma semana, 6 horas por dia, Esdras leu o livro da lei. Isso comprova que uma das principais evidências de um avivamento bíblico entre o povo de Deus é a grande fome de ouvir e ler a palavra de Deus. A grande fome de ouvir e ler a palavra de Deus. Temos na Bíblia a verdadeira fonte do avivamento. Por meio de Esdras e dos levitas, vemos o que deve acontecer sempre que a palavra de Deus for ministrada aos fiéis. As escrituras eram lidas em hebraico e um grupo de homens dedicados fazia a interpretação para o aramaico, de tal maneira que os fiéis pudessem compreendê-las e aplicá-las às suas vidas. Não era você ter a Bíblia, eu tenho em casa, eu devo ter, entre a igreja e lá em casa, eu devo ter pelo menos 15 Bíblias, pelo menos, né? E ainda não falando nas Bíblias que não são em português. Então, a gente tem Bíblia sobrando, mas naquele tempo não tinha nada, não tinha livro, não tinha imprensa. Então ficava o povo em pé, aquela multidão em pé, sem alto-falante, naturalmente de distância em distância. Eu acho que era assim, tinha alguém que repetia, ouvia e repetia para o pessoal todo ouvir. Então, lendo em hebraico, mas como o povo falava a linguagem corrente era aramaico, eles então interpretavam para o aramaico. Que sacrifício, mas trouxe avivamento, não? Vemos assim que, se quisermos um avivamento nos moldes bíblicos, só há um caminho a seguir, o das Sagradas Escrituras, não apenas como ouvintes esquecidos, mas como fiéis cumpridores. Vamos continuar. Por isso, seguindo o exemplo de Esdras e seu povo, no próximo dia 24, celebraremos a leitura da Bíblia em 100 dias. Dia 24 vai ser uma terça-feira. Aqueles que leram a Bíblia em 100 dias vão aparecer aqui, haverá uma celebração, aqueles que leram a Bíblia em 100 dias. Porém, independentemente do tempo, leia a Bíblia, aproxime-se, creia e aproprie-se dessa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. E como disse Jesus, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Amém. Meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Eu aceito e permito que cada crente da DIG tenha 2 vícios, somente 2. Um, o vício de ler a Bíblia, e o outro, o vício de vir à igreja. Não seja crente caseiro, não. Em casa tem muita coisa, mas na casa de Deus tem tudo.
Quem veio aqui esta noite já viu tanta coisa boa, não é verdade? Se não tivesse vindo, teria perdido. Mas você veio, você já viu muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Então eu falei vício, mas não é vício não, é hábito, né? Tenha 2 hábitos, um de ler a Bíblia e o outro de vir à casa do Senhor. Aproveite de madrugada, você acorda de madrugada, passou uma aguinha na boca, aproveita fala assim, eu vou dormir, preciso dormir, mas eu vou gastar 10 minutos lendo a Bíblia. Sabe quantas páginas você vai ler em 10 minutos? Você vai ler 2 a 3 páginas em 10 minutos. 2 a 3 páginas da Bíblia. Você então aproveita e vai dormir outra vez, já vai com alimentação. Naquelas 2 ou 3 páginas que você leu, Deus falou com você, você recebeu alguma orientação, e leia a Bíblia, leia de manhã, leia à tarde, leia a hora que tiver tempo, leia a Bíblia. E se você não for acanhado, leia no ônibus mesmo, na condução que for, você tira a sua Bíblia e vai lendo. Ninguém tem nada com isso. Não tem gente lá lendo Globo, lendo Extra e essa coisa, então você lê a Bíblia. Mas não tem problema não, leia a Bíblia. Então vamos ter esse hábito, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ter uma breve meditação na continuação sobre quem prega o Evangelho. Vamos ler aqui Atos 8, versículos 3 a 8, que diz assim, Atos 8, 3 a 8, diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande o quê? Alegria naquela cidade. Havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. A missão de pregar o Evangelho traz-nos resultados positivos nesta vida e na vida futura. Há muitas maneiras de a pessoa servir ao público. Agora vem a eleição do dia 3 de outubro, deve ser no dia 3 mesmo, que é domingo, né? Deve ser no dia 3 mesmo a eleição. E tem muita gente boa, tem cada um picareta terrível candidato, né? Não mereceria estar ali de maneira nenhuma, e muitos serão eleitos, porque são eleitos gatos e sapatos. Então, tem muita maneira da pessoa fazer bem, pessoas que se dedicam à obra social, médicos e dentistas, professores. Então, há muita maneira de ser bom e de fazer bem ao povo, à sociedade, ao semelhante. Há muitas maneiras, mas, meus irmãos, a maneira melhor, o que uma pessoa pode fazer de melhor para outro, é levar Jesus a essa vida. Levar Jesus a essa vida é a coisa melhor que tem, é pregar o Evangelho. Então, quando a pessoa se converte, é uma pessoa que saiu das trevas e agora entrou na luz. Andava em trevas e agora anda na luz. Então, a coisa melhor do mundo. Nós temos pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler nada, outros sabem ler só um pouquinho, mas são pessoas que já levaram muitos ao Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntasse aqui, eu não vou fazer uma pergunta dessas, né? Mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui só estudaram aqueles primeiros 2 aninhos ali, mal sabem ler, mal sabem escrever, mas já ganharam muitas almas para Jesus? Nós vamos encontrar aqui muitas pessoas com este privilégio. E a Bíblia diz que o que ganha almas
o que ganha almas sábio é. Então a verdadeira sabedoria é esta, ela é o clímax da verdadeira sabedoria, é ganhar almas para Jesus. Nós temos aqui, a irmã Ivone desculpe, a missionária Ivone me desculpe, a missionária Ivone é advogada, e nós temos outros advogados aqui, que são pessoas preparadas, que se formaram, são professores, são economistas e são oficiais das Forças Armadas, são pessoas que exercem funções grandes e são ganhadores de almas. Mas esta função de ganhar almas, ela não exige conhecimento, nem curso teológico precisa, Você pode ganhar almas orando ao Senhor, encaminhando pessoas para a casa de Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude, eu quero ser ganhador de almas, Jesus é que faz, através do Espírito Santo, Ele que forma ganhadores de almas. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então nós gostaríamos, você viu que coisa bonita hoje, né? 20 e poucas pessoas aqui entrando em comunhão com a igreja. Esses 20 e poucos, eu estimulo vocês para, como agradecimento a Deus, trazer mais um para Jesus. Eu vou agradecer a Deus agora, eu voltei à comunhão, estou na comunhão da igreja. Então meu agradecimento vai ser o seguinte: eu vou conseguir trazer uma pessoa para Jesus, ou uma pessoa que está afastada, ou uma pessoa que nunca creu. Agora tem uma coisa, depois que você conseguir trazer uma pessoa, você vai achar tão bom que não vai parar mais. Pastor Jean, quando era diretor de evangelismo, ele falou: pastor, eu fabrico pessoas que ganham almas. Ele falou: eu coloco a pessoa do meu lado e fico trabalhando com ele, evangelizando com ele. O dia que ele ganha uma alma, eu me despreocupo com ele, porque nunca mais ele para. Porque ele aprende a ver que é tão compensador, tão bom, que ele continua fazendo o mesmo serviço, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos, eu já vi o relógio ali, não está me ajudando não, não vou reclamar de ninguém, porque hoje foi muita coisa que foi feita aqui, mas eu vou pelo menos desenvolver um pontinho. Quem evangeliza, cumpre a ordem de Jesus. Não cumpre o pedido de Jesus, não. Cumpre a ordem. Evangelizar não é um favor que nós fazemos, é uma obediência. O apóstolo São Paulo disse assim, quando ele dando relatório para uma grande autoridade, ele falou assim: eu não fui desobediente à voz que me veio, ao comando de Deus, não fui desobediente à visão celestial. Então, meus irmãos, quem evangeliza cumpre a ordem de Jesus. Os irmãos notam que Jesus, quando fala em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele não disse assim: meus filhos, meus discípulos, por favor, evangelizem, ganhem almas, por favor, espalhem a palavra. Não, ele deu ordem. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide, estes sinais seguirão aos que crerem. Ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Isso aqui é ordem de Deus. Jesus não fez nenhum pedido, não, ele deu ordem. Você é obediente? Então obedeça. Aleluia. Aí é que vem novamente a não necessidade, não necessariamente que a pessoa tenha cultura, porque para aprender português é ABCD, mas para aprender a evangelizar é obedecer, não é? Obedecer já não conforma mais, não é mais ABCD, é obedecer, viu? Tá bom? Não fica mais fácil assim? Então cumpre a ordem de Jesus.
que foi uma ordem soberana, como eu acabo de falar. Foi uma ordem que requer diligência, dedicação, cuidado, observação. Jesus está mandando, então vamos obedecer. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24, o apóstolo São Paulo diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não é? O ministério que recebi do Senhor Jesus. Aleluia. Então, é uma ordem que requer diligência. E ainda nós teríamos aqui versículo 21 e versículo 23, 13 também. Agora, é uma ordem abrangente. Ela é muito abrangente. Eu fico maravilhado com pessoas que estão aqui, de repente já estão na Europa pregando. Agora nós temos a irmã Osana e a irmã, meu Deus, e agora como é que eu vou lembrar o nome daquela irmã? Feliciana, também feliz, né? Feliciana. Elas vão viajar depois de amanhã, depois de amanhã, né? Para Portugal, né? Zoropa, não é? Vamos para Zoropa, Isso não é uma maravilha? Não é uma coisa boa? Eu já sonhei a Portugal não sei quantas vezes. Minha avó era sangue puro português, a outra avó também. Nunca pude ir a Portugal, já fui lá perto, né? Fui à Holanda, fui à Itália, fui à Grécia, mas a Portugal não consegui não. E elas já vão para lá. Isso não é bom, não é maravilhoso? E elas estão cumprindo, ide por todo mundo. Jesus pode fazer isso com qualquer um. Eu não estou dizendo que elas são qualquer um, porque elas foram vistas cantando e pregando, e aí o pastor sentiu direção de Deus e as convidou, já vão para lá. Mas que coisa boa, que coisa maravilhosa. Você estará indo com elas, porque você vai em oração, vai pedir a Deus que dê unção a essas irmãs e faça uma coisa maravilhosa. É uma ordem abrangente. Mateus 24, 14 diz assim: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. É uma ordem maravilhosa. Eu fico triste certas horas. Eu hoje, por exemplo, ouvi uma voz lá na nossa reunião de oração, que foi depois que o vento faz a curva, 8 quilômetros. Foi lá na praia de Guaratiba, Jesus da glória, quase 2 horas daqui lá, por causa do trânsito. Aí lá eu fui ouvir uma palavra. O irmão falou: irmãos, lá no Vale do Jequitinhonha tem 98% de católicos. O que é isso? O que a igreja está fazendo? Mas tem muita igreja atacando o Vale de Jequitinhonha. Inclusive, muita gente da nossa coordenadoria estão indo lá para essa semana, estão lutando, e os irmãos lá que aceitam a Jesus, eles correm um risco tremendo de perder o emprego. Porque se o patrão não quer que o evangelho entre, quando ele entra, a pessoa fica desempregada. Então, já com emprego lá é difícil, calcula sem emprego, que situação, não é verdade? Mas essa ordem é muito abrangente. Deus nos chamou, nos deu esse privilégio grande. Então, quem prega o evangelho? É uma ordem urgente. João 9, versículo 4. Eu vou parar já. Eu não penso que eu vou continuar, não. Eu vou parar já. João 9, versículo 4, que diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é o quê? E logo depois ele diz assim: a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Um dia desses, irmãos, viram, o pastor Mariano não está aqui hoje, não. Quase morreu. Estava bem, de repente, infartou. Ficou lá com um pé no cemitério e o outro fora. Mas ele é duro na parada, venceu e já está aí.
trabalhando para Jesus. A noite vem, trabalhe enquanto você pode, faça enquanto você pode. A noite vem, de repente a noite chega, não é só por doença não, por outra qualquer razão, a noite vem. Então Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E hoje é dia, agora é dia. O que é que esse evangelho tem? Esse evangelho tem tudo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. A segunda expressão é, quem não crer, ele não diz, quem não crer e não for batizado. Mostrando aqui que batismo não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. Quem crê e não se batiza, se ele pode se batizar e não se batiza, por quê? É porque não está bem salvo. Porque a pessoa que crê e fica realmente salvo, essa pessoa deseja ser batizada, quer ser batizada, faz tudo para ser batizado. Então quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eu conheço tanta gente que creu e não foi batizado e está no céu. Por exemplo, pessoas que se convertem no hospital. Às vezes está faltando meia hora para morrer, falta 2 dias para morrer, falta 1 dia para morrer. Aceita Jesus e vai salvo para o céu. Eu orei por um irmão tuberculoso esses 40 anos atrás, eu creio que há bem mais de 40 anos atrás. Esse irmão estava lá no isolamento aqui em Curicica, lá em Jacarepaguá, e eu fui visitá-lo, e aquele irmão estava mal, e de repente eu fiquei até assombrado. Aquele irmão foi tomado de uma alegria tão tremenda, mas ele gritava, uma alegria, glória a Deus. Eu pensei que o hospital ia se juntar lá, os médicos e enfermeiros iam correr lá, ninguém apareceu. Eu saí de lá, falei, eu acho que ele foi curado. 2 dias depois ele estava no céu. Está entendendo? Coisa tremenda lá. Aquela alegria, aquele gozo ali que Deus deu a ele, foi a consolidação da sua salvação. Então, maravilha, quem crer e quem não recebe Jesus, quem não entrega a sua vida para Jesus, está perdido. E quem aceita Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Aquele homem, aquele carcereiro lá, naquela situação, em Atos capítulo 16, quando ele viu aquele quadro acontecendo, um movimento de Deus, do Espírito Santo, um terremoto que soltou todos que estavam presos, abriu as portas da prisão, ele correu e disse, senhores, que farei para me salvar? Então Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele creu e a família, e naquela madrugada ele já era um crente que parecia um crente de muitos anos, regozijando no Senhor. Vamos ficar de pé, por favor. E eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas esta noite ainda não entregaram a sua vida para Jesus e estão aqui nesta reunião? Eu peço que você saia do seu lugar, venha aqui entregar a sua vida para Jesus agora.